Fala pessoal, é excelente darmos início a mais uma discussão clínica pensada especialmente para vocês, acadêmicos do sexto semestre que estão entrando com tudo no ciclo clínico. Hoje a gente vai destrinchar um dos temas que vocês mais vão encarar nos plantões, o tromboembolismo venoso, o famoso TEV. Ele engloba tanto a trombose venosa profunda quanto o tromboembolismo pulmonar e é simplesmente a terceira doença cardiovascular aguda mais comum. E bom, não tem jeito melhor de aprender medicina do que aplicando a teoria direto na prática, não é? Então, vamos direto para o nosso caso gerador. Dá só uma olhada na apresentação clínica da nossa paciente, a Maria Eduarda, de 58 anos. Ela chega na emergência com uma dor e um inchaço na perna esquerda que já dura uns 4 dias. O que chama atenção no exame físico? Um baita edema. A panturrilha esquerda dela está 4 centímetros maior que a direita. O marido comenta que quando ele empurra o pé dela para trás, ela sente muita dor. Ou seja, um clássico sinal de Romans positivo. E tem um detalhe crucial na história. Ela está no 12º dia de pós-operatório de uma colecistectomia. Ficou praticamente deitada esse tempo todo com medo de se mexer. E, para piorar, esqueceu de tomar as doses da varfarina que ela já usava porque ficou com receio de sangrar. Agora, antes da gente sair pedindo exame laboratorial adoidado, a pergunta clássica de beira de leito é: qual a nossa principal hipótese diagnóstica aqui? E por que esses achados físicos sugerem tão fortemente uma obstrução no retorno venoso profundo? A semiologia básica praticamente grita o diagnóstico pra gente. Um edema unilateral volumoso de instalação aguda associado a dor e empastamento, numa paciente lotada de fatores de risco recentes. É isso aí, nossa principal hipótese é a trombose venosa profunda. E para desconstruir esse caso passo a passo, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos revisar a fisiopatologia e o algoritmo diagnóstico da TVP. Segundo, o tratamento e as medidas de prevenção. Terceiro, a complicação mais temida, que é o TEP agudo. E 4, um papo super importante sobre anticoagulantes, seus riscos e como reverter sangramentos. Vamos nessa? Número 1. Fisiopatologia e diagnóstico da TVP. Vamos dar um passo atrás e olhar para a ciência básica por um instante, porque é exatamente ela que vai ditar nossa estratégia na hora do sufoco na emergência. Para entender a formação de qualquer coágulo venoso, a gente precisa voltar num conceito lá de 1856, a velha e boa tríade de Virchow. Esse é o modelo mental que mostra como 3 coisas trabalham juntas para disparar a cascata de coagulação. Você tem a estase, que é o sangue circulando devagar, a lesão endotelial, que é o dano na parede do vaso, e a hipercoagulabilidade, que é aquele estado protrombótico. Pensa assim, o endotélio machucado expõe o fator tecidual, o sangue parado não consegue lavar os fatores ativados que se acumulam ali, e a hipercoagulabilidade é a gasolina no fogo para formar a rede de fibrina. E como a gente mapeia isso para o nosso caso? É perfeito, olha só. Cada ponta da tríade está ali na Dona Maria Eduarda. A estase venosa são os 12 dias de repouso e imobilização no pós-operatório. A lesão endotelial, o próprio trauma cirúrgico da colecistectomia por vídeo e o pneumoperitônio. E a hipercoagulabilidade? Bom, além do IMC de 33, já que a obesidade em si é protrombótica, a suspensão arbitrária da varfarina jogou o INR dela lá embaixo para 1,2. O cenário perfeito para a trombose estava armado. Certo, mas e o diagnóstico sistematizado? O diagnóstico só de olhar o paciente falha bastante, então a gente precisa calcular a probabilidade clínica pré-teste, usando o famoso score de Wells. Fazendo as contas da nossa paciente juntos, cirurgia recente ganha 1 ponto. Dor no trajeto venoso profundo, mais 1. Edema em toda a perna, 1 ponto. Panturrilha com diferença maior que 3 centímetros, mais 1. E o edema com cacifo, fecha o 5º ponto. Um Wells de 5 joga Maria Eduarda direto na categoria de TVP provável. Seguindo o algoritmo, já que a probabilidade dela é alta, a conduta imediata e correta é pedir um ultrassom Doppler venoso. Ele é o nosso padrão ouro. Aí você pode me perguntar, mas professor, e se o dedímero dela vier estourado, tipo uns 2.200? Olha só, isso é pegadinha de prova e de vida real. Num paciente com Wells provável, ou que acabou de sair de uma cirurgia, o dedímero não muda sua conduta, você vai direto para o Doppler. O dedímero só serve para excluir a doença com segurança quando a probabilidade pré-teste do paciente é baixa, beleza? Tópico 2. Tratamento e prevenção. Feito o diagnóstico, como a gente intervém? O mais interessante nessa fase é entender a cronologia do tratamento anticoagulante. O nosso objetivo primário não é simplesmente dissolver o trombo que já está lá, mas sim impedir que ele cresça e evitar uma recorrência no futuro. Pensem no manejo da TVP dividido em 3 grandes fases estratégicas.
A fase aguda, que são os primeiros 5 a 10 dias, pede uma anticoagulação de ação rápida, aquela verdadeira porrada, usando heparinas parenterais ou dose de ataque dos novos anticoagulantes orais, os DOACs. Depois a gente entra na fase de manutenção, que vai durar aí de 3 a 6 meses, focada em não deixar a trombose voltar tão cedo. E por fim, dependendo do caso, como numa TVP sem causa aparente, a gente entra na fase estendida, por tempo indefinido, mas sempre pesando o risco do paciente sangrar versus o risco dele trombosar de novo. Pessoal, prestem muita atenção aqui. Essa é uma armadilha clássica que derruba muito residente e causa problema sério na enfermaria. Quando você for iniciar a varfarina associada à heparina, é obrigatório fazer o famoso bridging, a ponte, por pelo menos 5 dias. E também até que o INR fique no alvo de 2 a 3 por 24 horas consecutivas. Sabe por quê? Porque a varfarina derruba primeiro as proteínas C e S do corpo, que são nossos anticoagulantes naturais de meia-vida curta. Isso cria um período paradoxal. O paciente fica temporariamente mais propenso a coagular, antes de ficar protegido. Se você suspender a heparina cedo demais, a trombose pode piorar ou até causar necrose de pele. Fiquem ligados. Mas voltando a um passo, e a prevenção? A verdade é que a Maria Eduarda nem deveria estar com essa TVP. Se a gente olhasse para o score de Caprini, que avalia o risco de TEV em cirurgias, nossa paciente somaria pontos de sobra para precisar de profilaxia farmacológica prolongada, além das medidas mecânicas e de levantar cedo da cama. Fazer a profilaxia correta é um indicador direto de qualidade assistencial num hospital. É algo simples que literalmente salva vidas. Parte 3. TEP agudo, estratificação de risco e conduta. Quando a prevenção falha, o negócio pode ficar muito grave. A complicação mais letal de uma trombose venosa profunda é o tromboembolismo pulmonar agudo. O trombo se solta, vai parar na circulação do pulmão e aí a sua rapidez em estratificar o risco faz toda a diferença. O pulo do gato para a conduta no TEP é separar os pacientes em 2 grandes grupos. De um lado, a gente tem o TEP maciço ou de alto risco. Aqui o paciente está chocado, hipotenso e o ventrículo direito está em falência aguda. A mortalidade é alta. Qual é a conduta? Trombólise sistêmica imediata. Tem que desobstruir. Do outro lado, temos o TEP submaciço ou não maciço. O paciente está com a hemodinâmica estável, mesmo que possa ter alguma alteração leve no ventrículo. Nesses casos, a regra é manter o padrão ouro terapêutico, que é a anticoagulação plena, sem trombolítico. E na correria do pronto-socorro, o raciocínio tem que ser ágil. Para avaliar a probabilidade de um TEP, a gente usa os critérios de Wells modificados. E esse mnemônico aqui é excelente. O TEP é prático. Ele te ajuda a checar os pontos. Passado de TVP, ritmo cardíaco acelerado, alternativa menos provável, TVP clínica presente, imobilização, câncer ativo e o opa-sangue, que é a hemoptise. É uma regra de bolso fantástica para não deixar passar nenhum detalhe importante no exame admissional. Agora, mais uma armadilha de dia a dia que vocês precisam evitar: o TEP silencioso. A literatura mostra que quase metade dos pacientes com uma TVP na perna já tem algum grau de trombo no pulmão completamente sem sintomas. Então veja bem, a ausência de falta de ar ou dor no peito não descarta o envolvimento pulmonar. Se você tem um paciente internado com TVP e do nada o coração dele começa a bater mais rápido, tem uma taquicardia inexplicada, liga o alerta vermelho na hora. E se houver suspeita, a gente chama o nosso arsenal diagnóstico. A angiotomografia de tórax é a dona da situação, o padrão ouro absoluto. Ela te mostra o trombo certinho como uma falha de enchimento na artéria pulmonar. O ecocardiograma, você pede para ver como o ventrículo direito está aguentando a sobrecarga de pressão. Fiquem de olho no famoso sinal de Macônio. E se o paciente for muito alérgico a contraste ou tiver doença renal crônica grave, a gente lança a mão da cintilografia de ventilação-perfusão. 4. Complicações do uso de anticoagulantes. Para fechar nossa análise, a gente precisa falar sobre a faca de 2 gumes dos nossos tratamentos. Anticoagulantes salvam vidas impedindo novos trombos, mas, inevitavelmente, aumentam o risco do paciente sangrar. Dominar como reverter esses sangramentos com rapidez é competência básica para vocês. Essa tabela aqui é o que eu gosto de chamar de salva-vidas da enfermaria. Para cada sangramento grave, tem um antídoto correspondente. Sangrou muito com varfarina? Vitamina K na veia e complexo protrombínico na hora. Passou da dose na heparina? Não fracionada? Usa o sulfato de protamina. Tá usando os DOACs que inibem o fator XA? A reversão é com andexanete alfa. E para dabigatrana, o antídoto específico é o idarucizumab. Lembra sempre, na medicina de urgência, tempo é tecido. Saber a reversão exata muda o desfecho do seu paciente.
E para a gente amarrar tudo o que discutimos hoje, eu deixo essa reflexão provocativa. A Maria Eduarda foi fazer uma cirurgia eletiva e acabou correndo um risco altíssimo com uma TVP extensa. Como que a estrita aplicação dos scores de profilaxia lá no momento da alta, somada a uma boa orientação sobre a varfarina, não teria desarmado toda essa bomba? A excelência médica não está só em tratar de forma brilhante uma emergência. Ela está, acima de tudo, em não deixar o trombo nem pensar em se formar. Guardem essa lição para os próximos plantões de vocês. Um grande abraço e até a próxima!